Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus. A natureza espiritual de cada ser. Eis aí o ponto a ser trabalhado por nós mesmos e pela espiritualidade, pois é a natureza do espírito que define o seu grau de evolução, define o seu estágio de consciência, define o seu nível de inteligência. A sua natureza, então, inicialmente pura, dentro da essência divina, ao ultrapassar as diversas camadas e passar por processos reencarnatórios, colheu para dentro de si miasmas que carregavam informações mentais que transformaram a sua própria natureza, que contaminaram a sua natureza espiritual. Uma natureza pura, transformada pelas agregações de valores menores, energéticos, que se colheu ao longo de diversas passagens terrenas, como reencarnações, ou diversas camadas vibracionais, como espírito, ou podemos dizer, passou-se por dimensões inferiores. E assim o espírito, ele colheu para dentro de si informações positivas e negativas ao longo da sua existência, e ali ele definiu o estágio atual da sua natureza. Qual a grande batalha que se vive hoje? A desimpregnação da natureza espiritual, a purificação da natureza do ser. E para fazermos a leitura de nós mesmos, como estamos a nossa natureza, necessitamos primeiramente do silêncio, o silêncio externo e o silêncio da nossa mente, para que possamos ler e sentir o nosso próprio espírito. Sentir a agitação do nosso espírito, sentir as preocupações do espírito, porque você pensa, a preocupação não está somente na natureza humana, preocupado com seus interesses de ordem física, não somente nesse ponto. Existe a preocupação da natureza espiritual, do ser espiritual que está dentro de nós. Ele tem os anseios, ele tem objetivos, porém os seus objetivos, às vezes, dentro de um corpo físico, são impedidos, são anulados, são travados por vibrações que a natureza humana impõe para o espírito. Então o nosso espírito dentro de nós mesmos, ansiando estar na luz, ansiando, desejando ansiosamente sair do limite da consciência terrena, sair do limite das consciências espirituais de níveis dimensionais ainda baixos, ele entra em agitação. E o inconformismo do espírito reflete na intranquilidade de um ser. O ser intranquilo, o ser agitado. Ele não sabe porquê, mas nada lhe agrada. Ele não sabe fazer leitura de si mesmo, mas nada lhe tranquiliza internamente. Isso é a turbulência do espírito. Porque o espírito, ele sabe o perigo que ele corre ao não se evoluir, ao carregar contaminações de níveis baixos. E a natureza terrena, a nossa natureza humana, incompreensiva diante a natureza espiritual, não lhe dá tempo, não lhe dá condições de trabalhar a si mesmo. E aí vem a tentativa de resolver um problema interno na individualidade espiritual, vem na tentativa da natureza humana em ocupar a mente com outros assuntos, em ocupar-se de outras formas, em envolver-se em outras energias. E assim se vem a grande batalha individual de cada ser. A sua natureza humana lutando contra a sua natureza espiritual e vice-versa. Então façamos a leitura de nós mesmos. Como está a nossa natureza? Quando você está só e não há nada a lhe chamar a atenção, o que vem dentro de si? Qual a energia, quais as lembranças, quais os pensamentos que vêm dentro de você? E esses pensamentos refletem que desejo quando toca em seu corpo emocional? Porque a informação chega no campo mental e o campo mental ordena o corpo emocional. Que emoção envolve o seu corpo? Que pensamentos envolvem
o seu campo mental. E ali você faz a leitura. Nossa, eu estou aqui contaminado. Eu deveria estar procurando a espiritualidade para viver um grande bem-estar da luz, procurando a espiritualidade para compreender as ordens superiores que se está no universo, compreender as naturezas espirituais e as naturezas humanas, aumentando o meu grau de inteligência, fazendo da espiritualidade maior minha companhia durante todo o tempo. Porém não consigo, porque a minha mente cheia de turbulências me traz informações de níveis baixos e eu passo a sentir e a desejar também situações do mesmo nível. Eu não consigo sobrepor a minha natureza humana. Aí então você deve se preocupar, porque há dentro de você o desejo de evoluir, mas a evolução ainda não está alcançada. Aí vem sim a nossa preocupação para com nós mesmos. E essa batalha tem que ser lutada. Então, quando vem esses pensamentos na sua mente, opa, obrigado por essa sugestão, não vou captar essa sujeira energética mental que está na atmosfera terrena e jogá-la dentro de mim. Vou tirar e não aceito esse pensamento, não aceito essa emoção. E ali você se ordena internamente onde você quer colocar a sua mente. Que emoção você deseja sentir? Meu irmão, se você não se programar e não se dominar, não haverá desimpregnação. Vai viver do projeto de evolução, vai viver do desejo de evolução, porém sem alcançá-la. E vem o desencarne, e você fala, mas eu toquei tanto a luz e não me transformei, porque ao mesmo tempo que você tocou a luz, você tocou a energia inferior, você tocou as trevas. Então você se construiu e se destruiu em diversos momentos da sua vida, da sua reencarnação. E aí vem a espiritualidade maior e nos orienta. Procure sentir o mundo espiritual, o cosmo espiritual dentro de você durante todo o tempo. Adormeça, pensando e sentindo o cosmos espiritual. Adormeça e acorde pensando, sentindo a companhia da espiritualidade de luz, para que isso se torne um hábito. É assim como você ensina uma criança um exercício pela insistência da prática, faça com você mesmo a insistência da prática em dominar o seu teor vibracional. Vou lutar, vou insistir. Opa, dei um vacilo aqui, pensei, senti, desejei, mas agora eu vou me desimpregnar e vou sentir novamente. Tropeço, levanto, mas prossigo a minha caminhada. E caminharei no processo de evolução, lutando para aprender a viver com uma espiritualidade de luz, com os grandes sábios espirituais que estão ao nosso lado, fazendo deles a nossa companhia e colhendo deles os melhores pensamentos, as melhores intuições, aumentando a minha inteligência, aumentando o meu poder de leitura da sabedoria. Aquilo que é sábio, aquilo que está escondido atrás das palavras, dos sentidos, dos atos, aquilo que está escondido dos nossos olhos, que traz a sabedoria em todas as partes. Mas assim dizendo, está escondido? Não está escondido, na verdade está exposto. Nossos olhos é que não conseguem enxergar, porque nossos olhos, pesados pela energia que carregamos dentro de nós, não conseguem se projetar num nível vibracional mais elevado. Então isso é questão de educação interior. Não, quando se educa alguém, que método você utiliza? A repetição de atos, repetição de palavras. Quando você vai aprender uma leitura e deseja tê-la na sua mente, quantas vezes você faz a leitura? Diversas vezes, até absorver o conhecimento que a leitura lhe proporciona. Da mesma forma, faça aí repetidamente
até você aprender a ter a espiritualidade ao seu lado durante todo o tempo. É um exercício de desimpregnação, de retirada de sujeira energética de dentro do ser e de lapidação da mente para que ela possa vibrar num sentido mais sábio. Meus irmãos, a espiritualidade nos fala que a sabedoria está ao nosso lado, que a grandeza da divindade está ao nosso lado. Eu reclamo deles, eu vou ao plano espiritual e escuto coisas tão belas, e chego e retorno para a terra e não consigo lembrar, apenas sei que escutei e capto apenas pequenas partes. Aí eles já tocam na minha mente. Se limpe, se desimpregne, se eleve para você viver nesse campo de informações superiores. Se você não está lembrando, é porque você desceu o seu espírito demais dentro da sua camada humana. Sobrepunha-se sobre si mesmo. E aí eu não pergunto mais, porque a vergonha que senti não me permite. Então vejam, o mapeamento da nossa evolução está feito. O mapeamento da felicidade interna constante, da leveza interna constante, está feito. Então lembremos disso. Sentir o amor e a gratidão e a presença da espiritualidade, todos nós aqui sabemos fazer. Porém, lembremos, vamos usar isso com insistência, mas insistência grandiosa, para que se torne para nós um hábito viver com espiritualidade maior, um hábito pensar com sabedoria, sentir com sabedoria, falar com sabedoria. Porque o que nos distancia desse mundo grandioso e sábio, alguns hertz de frequência, porque a distância geográfica está logo aqui, está próxima. A distância dos hertz de frequência é o que nos coloca distante, é o que alonga essa distância. Então vamos elevar nossa frequência e diminuir esses hertz que nos aproximam desse mundo grandioso. Tudo está dentro de nós mesmos. Como o grande mestre nos disse, o reino de Deus está dentro de você. Se eleve dentro dele e faça o seu mundo interno um mundo de luz, um mundo de felicidade, um mundo de paz, um mundo de sabedoria. Graças a Deus.